E hoje eu quero estar ministrando uma palavra para você, que o título dela é uma pergunta: por que eu nasci? Mas é para ser perguntado meio assim: por que eu nasci? Sabe aquela coisa meio desesperada, né? Tem até essas carinhas engraçadas aí no telão, tipo, assim. Porque essa pergunta traduz uma questão que está no coração de muita gente. E essa questão é: qual é o sentido da minha vida? Por que eu existo? Você sabe que você jamais será realmente feliz até que você descubra por que nasceu. Qual é seu propósito de vida? Por que você está aqui nessa terra? Você sabe que uma vez eu ouvi o pastor Eibe falando uma frase que ele ouviu alguém que eu não sei quem é falando, que é o seguinte: pior do que morrer bem jovem é viver uma vida inteira sem saber por que nasceu. E uma pessoa, ela não pode realmente ser plena, feliz, até que ela descubra por que ela nasceu. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o seu chamado, a sua vocação? Por que você nasceu? Até que você descubra isso e comece a viver isso, você jamais poderá ser realmente uma pessoa plenamente feliz. E existem dois erros que as pessoas têm cometido, que têm impedido as pessoas de descobrir qual é o propósito da sua vida, qual é o sentido da sua vida e de viver isso. O primeiro erro é não saber ouvir a Deus. Fala isso comigo: não saber ouvir a Deus. Não saber ouvir a Deus é um erro que tem impedido as pessoas de compreenderem por que elas nasceram. Sabe por quê? Porque a convicção da sua vocação vem de ouvir a voz de Deus. Quando você ouvir a Deus a respeito do porquê você nasceu, então ninguém mais vai poder te confundir a respeito disso. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, e ele falou com Jesus assim: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, então manda isso, faça aquilo. Jesus não estava confuso, ele sabia que ele era o Filho de Deus, mas o que tinha acontecido logo antes da tentação é que no batismo, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. E naquela forma corpórea de uma pomba, qual foi a voz que Jesus ouviu? Tu és meu filho amado. Ele já tinha ouvido aquilo, ele não tinha por que ficar confuso. Muitas pessoas estão confusas a respeito da sua vocação, porque não estão ouvindo a Deus. E não estão ouvindo porque muitas vezes não sabem ouvir a Deus. Mas vamos aprender, amém? O segundo erro, esse aqui é demais. O segundo erro que tem impedido as pessoas de descobrirem por que elas realmente nasceram é o seguinte: entender o chamado como algo a ser feito no futuro. Existem pessoas que quando elas ouvem essa palavra chamado, vocação, elas sempre estão pensando em algo que elas vão fazer no futuro. O meu chamado é que eu serei isso. O meu chamado é que eu farei aquilo. O meu chamado é que eu vou fazer aquilo. Eu quero te dizer uma coisa: sua vocação não é no futuro, ela é agora. O chamado de Deus para a sua vida nunca é sobre o futuro, é sempre sobre o presente. O dia de Deus não se chama amanhã nem depois da manhã. A Bíblia diz que o dia de Deus se chama hoje. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu evangelizava muito na rua. E era engraçado, às vezes a gente estava com sede, queria parar para comprar alguma coisa. Eu entrava naquelas lojinhas pequenininhas, às vezes para comprar água, né, mineral para beber. Em alguns desses lugares tinha uma plaquinha assim: fiado só amanhã. Eu adorava quando eu li aquilo: fiado só amanhã. Por quê? Porque amanhã não existe. Faz alguma coisa aí amanhã. Não existe amanhã. Então, quando Satanás quer enganar as pessoas a respeito do seu chamado e vocação, ele fica colocando na mente das pessoas: amanhã você fará grandes coisas, amanhã o seu chamado vai acontecer, amanhã. E é por isso que as pessoas nunca descobrem seu chamado e vocação, porque na cabeça delas está sempre no amanhã.
E o chamado de Deus para você não é amanhã, é hoje. Você está me entendendo ou não? Agora, sobre o primeiro erro, né? Não saber ouvir a voz de Deus, eu quero te perguntar: com que a voz de Deus se parece? Eu não quero que você pegue jargões e versículos bíblicos para falar. A voz de Deus se parece com o som de muitas águas, com trombetas e trovões. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando apenas do som da voz de Deus, mas com o que a voz de Deus se parece. Com que a voz do nosso Senhor se parece. Por exemplo, haviam 2 discípulos no caminho de Emaús. Então, nosso Senhor se aproximou deles e começou a conversar com eles, no idioma deles. Eles não se assustaram, eles não deram um grito, e saíram correndo. A voz de Deus para eles se parecia com algo que eles estavam muito acostumados a ouvir. A voz de um homem que se aproximou e falou com eles. E era tão natural e humano que eles nem sequer sabiam que era Deus. Para eles era só um homem. Mesmo quando o Senhor usou coisas sobrenaturais, por exemplo, quando ele foi falar com Moisés, não foi um pé de caju que pegou fogo. Foi uma árvore que Moisés estava acostumado a ver. Você está me entendendo o que eu estou falando com você ou não? Vou te falar mais. Por exemplo, quando Deus veio se manifestar a Abraão e contar para Abraão que ele ia ter um filho, que Sara ia ficar grávida. Quem se lembra do que Sara fez quando o Senhor falou? Quem se lembra? Sara riu. Por que você acha que Sara riu? Você acha que se ela soubesse que era Deus, criador de todas as coisas, criador dos céus e da terra, que estava falando, ela ia rir? Sabe por que ela riu? Porque a voz de Deus chegou ali, como a voz de um homem, que chegou e sentou com Abraão, e comeu com Abraão. E aquilo parecia algo muito natural. E Sara riu, porque ela nem sequer reconhecia que era a voz de Deus. Eu te pergunto, nós estamos reconhecendo a voz de Deus? Quando Deus está falando, ou parece que a coisa é natural demais, muito comum para ser Deus? Alguém aí? Alô? Vamos pensar um pouco sobre Samuel, o grande profeta Samuel. Quando Samuel foi chamado pelo Senhor, ele era uma criança, talvez de 12 anos ali no templo. Ele estava servindo ao Senhor no templo. E o Senhor chamou Samuel. Mas o interessante, eu já vi alguns filmes narrando essa história, ou alguns desenhos animados. E geralmente as pessoas que produzem esses filmes e desenhos colocam lá o menino Samuel deitado lá, como a Bíblia diz que ele estava no templo. E de repente uma voz chama ele. Só que nos desenhos e nos filmes, muitas vezes eles fazem aquela voz assim: Samuel, Samuel, sabe? Mas não foi assim. Por que eu sei que não foi assim? Porque está na Bíblia que não foi assim. Porque quando o Senhor chamou Samuel, ele achou que era Eli. E você acha que Eli, quando queria chamar Samuel, ele chamava assim? Samuel. Não era. Se Eli fosse cearense, ele ia falar: ei Samuel, ei macho, vem cá. É ou não é? Mas quando Deus chamou Samuel, ele chamou Samuel, mas sua voz estava vestida da voz de Eli. Deixa eu te dizer, uma criança já nasce com a habilidade de reconhecer a voz. A criança está dentro do útero e a mãe conversa com ela. E ela vai ouvindo aquela voz. A criança nasce, está no hospital chorando lá no momento do nascimento, aquele sofrimento todo, o menino está chorando. O médico pega aquela criança e entrega para a mãe. E a mãe fala: ei, neném da mamãe. E o que o menino faz? Para ouvir. Porque todos nós somos dotados com a habilidade de reconhecer vozes. Você que me ouve a pregar muito tempo,
qualquer pessoa que der um play aí num vídeo no YouTube for eu, você vai falar, ô, esse é meu pastor. Você está entendendo? E por que Samuel, quando o Senhor falou com ele, Samuel, Samuel, ele correu e foi lá no Eli e falou, Eli, o Senhor me chamou, porque Deus falou com Samuel, vestido da voz de Eli. Talvez para não assustar a criança ou qualquer coisa do tipo. Alguém aí comigo? Agora, sabe o que é interessante? É que de alguma maneira, Eli sabia que Deus podia fazer isso. Porque depois de 3 vezes Samuel indo lá, Eli falou com ele, isso é o Senhor. Interessante que Eli sabia que a voz do Senhor podia parecer com essa simplicidade. Porque eu acho que o nosso Deus ama parecer com simplicidade. Nasceu numa manjedoura, andou pelo deserto, chegou no jumentinho, escolheu a cruz. Parece que o nosso Senhor gosta de parecer com a simplicidade. Alguém aí? E eu quero te dizer, às vezes o Senhor quer te falar sobre algo e tudo ao seu redor parece estar falando aquilo agora. Deus parece querer falar com você sobre um assunto. Aí você ouve um louvor, o louvor é sobre aquele assunto. Você vai para o culto, o pastor prega, é sobre aquele assunto. Você olha para o irmão do seu lado, ele está vestido uma camiseta com um versículo daquele assunto. De repente parece que tudo ao seu redor começa a falar a respeito de alguma coisa que Deus está querendo falar com você, porque a voz do Senhor se parece com o que está ao seu redor. A voz do Senhor, muitas vezes, vai se parecer com aquilo que está ao seu redor. Agora, eu desejo com você hoje te ajudar a tornar a voz do Senhor frequente na sua vida. Então fala isso comigo, tornando a voz do Senhor frequente. Fala de novo, tornando a voz do Senhor frequente. Fala mais uma vez, tornando a voz do Senhor frequente. Porque para algumas pessoas a voz do Senhor parece ser tão rara. Agora interessante, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, olha o que diz esse texto. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Sabe, a voz do Senhor, a palavra do Senhor era rara. Sabe por quê? Porque se você ler o capítulo anterior, os sacerdotes, quantos aqui são sacerdotes do Senhor? Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Mas sabe o que aconteceu com os sacerdotes? As pessoas iam oferecer sacrifício ao Senhor e havia aquela parte da carne que devia ser oferecida ao Senhor, que deveria ficar lá para o Senhor. E os sacerdotes estavam lá e pegando aquilo como se fosse uma coisa comum e estavam comendo aquilo. Eles estavam lidando com as coisas do Senhor como se elas fossem comuns. A próxima parte, então, o texto vai dizer que a palavra do Senhor se tornou rara. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Quando para você as coisas do Senhor se tornam comum, a voz do Senhor se torna rara. Vou falar de novo. Quando as coisas do Senhor se tornam comuns, a palavra do Senhor se torna rara. E existem pessoas que elas não estão mais ouvindo a palavra, a voz do Senhor. A palavra não está mais saindo da boca do Senhor para essas pessoas, sabe por quê? Porque aquilo que Deus disse que é sagrado, as pessoas estão tratando como comum. Não acho que essa reunião aqui é comum, essa reunião aqui não é comum. Na verdade, essa reunião aqui é a coisa mais poderosa que acontece no planeta Terra. Pelo seguinte motivo, a palavra nos garante que quando nós nos reunimos, mesmo que sejamos 2 ou 3, a presença de Jesus está no meio. A palavra diz que o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós, coletivo. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é entronizado em meio aos louvores de Israel, nós. Então, quando nós estamos reunidos, não é simplesmente um bando de gente, é a reunião do Pai, do Filho, do Espírito Santo e nós. Não trate isso como comum, isso é sagrado. Tudo pode acontecer
Quando você se reúne com seus irmãos, qualquer coisa pode acontecer. Não trate isso como comum. Você pode ser 2 ou 3, pode ser aqui, pode ser na sua casa, pode ser na casa do irmão, mas qualquer coisa pode acontecer. E você não trata isso como comum, você trata isso como precioso, você trata isso como santo, você tem expectativa no que o Senhor pode falar. Hoje mesmo eu estava lá no quarto e eu chamei o Naná, a Iane, o Danilo, a Isabela para entrar no quarto comigo lá. E na hora que nós entramos no quarto, eu ia fazer uma brincadeira com o Danilo sobre um ar-condicionado que estava ligado. E eu fiz aquela brincadeira e na hora o Espírito do Senhor veio sobre mim e me deu uma palavra. E eu apontei para o Danilo e comecei a profetizar. Enquanto eu comecei a profetizar, a presença de Deus encheu o quarto. E já todos nós estávamos chorando, um ajoelhado para lá, o outro virado para lá, e a gente chorando. E aí nós começamos a adorar. E começamos a falar salmos ao Senhor. Oh, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua fidelidade de geração em geração. E nós começamos, e a presença do Senhor enchendo, sabe por quê? Nunca que os santos estão reunidos é algo comum, é sempre sagrado. E quando eu não trato o sagrado como comum, a voz do Senhor não se torna rara. Nada que pertence ao Senhor. Você está sentado numa cadeira que foi comprada com dinheiro de oferta consagrada ao Senhor. Essa cadeira não é uma cadeira comum, ela é uma cadeira do Senhor. Eu trato essa cadeira diferente, eu trato esse material diferente, eu trato essa mesinha diferente, porque não é meu, pertence ao Senhor. E quando o que é do Senhor, para mim é sagrado, a voz do Senhor se torna abundante. Amém, querido? Então eu quero que essa voz se torne frequente na sua vida. Amém? Quando as coisas do Senhor se tornam comuns, a palavra do Senhor se torna rara. Amém? O ponto 2, que eu já comentei com você, mas vou falar um pouco, é entender o futuro, entender o chamado como algo a ser feito no futuro. Repete isso comigo, por favor. Entender o chamado como algo a ser feito no futuro. Deixa eu te falar, o segredo do sentido da sua vida é que esse sentido é agora. Sabe que alguns de vocês, há 10 anos atrás, falavam que iam ser 5 anos para frente. Já passou os 5 e mais 5 e não aconteceu nada. Porque quando você pensava que ia ser 5 anos para frente, era o diabo te enganando. Nunca é para frente, é agora. O sentido da sua vida é agora. O seu chamado é agora, é para agora. Mas se a convicção da sua vocação vem de ouvir a voz do Senhor, então nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Se a convicção da vocação vem de ouvir a voz do Senhor, como que nós vamos conseguir ouvir a voz do Senhor? Quem quer ouvir a voz do Senhor? Vamos aprender um pouquinho mais então com Samuel. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 3, versículos 3 a 5. Olha lá. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor. Onde que ele está deitado? Em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar. E ele foi e se deitou. Então nós já vimos que Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Porque a voz de Deus, quase sempre, ela vai se parecer com algo que está ao seu redor. Deixa eu te explicar. Eu me lembro quando eu era bem jovem, eu fui chamado para pregar. E eu pensei assim, vou pregar muito. Imaturo, né? Bem novinho, talvez, 12 anos, 13 anos. Eu vou pregar muito. Aí eu preparei aquele negócio, li a Bíblia, 350 versículos no esboço, né? E anotando aquele troço tudo. Falei, vou pregar demais. E aí eu lembro que eu cheguei na hora de pregar, tremendo, com a mão suando, a boca seca. Falei, agora eu vou pregar, bem 2 horas, vai ser poderoso. Aí preguei, falei, tudo. Quando eu acabei de falar, tinha passado 8 minutos. Eu já tinha acabado, eu não tinha o que fazer. E aí eu orei com os irmãos,
lá e tudo. Depois da pregação, veio uma pessoa falar comigo. E aquela pessoa estava com os olhos cheios de lágrimas. E aquela pessoa falou comigo: eu fui muito abençoado com o que Deus me falou hoje, através da sua vida. Eu era só um garoto, mas sabe o que estava acontecendo comigo dentro de mim? Uau! Então, através do que eu falo, as pessoas podem ser abençoadas? As pessoas podem ser tocadas? As pessoas podem ser transformadas? Uau! Talvez eu tenha um chamado para pregar. E às vezes você está numa célula, reunido naquele grupo pequeno, e cada um está compartilhando do que a palavra falou com você no culto aqui no sábado ou no domingo. E aí de repente no final da célula, uma pessoa chega para você e fala com você: olha, aquilo que você compartilhou foi tão poderoso para mim, eu estava precisando ouvir o que você falou. E de repente Deus estava falando com você sobre o seu chamado, sobre como você abençoa a vida dos outros, como aquilo que sai da sua boca pode mudar a vida daquilo de quem ouve. Você está entendendo o que eu estou dizendo com você? E durante a minha vida, queridos, muitas das coisas que deram norte e direção para a minha vida, não foi uma voz que eu ouvi assim, mas era uma voz vestida da voz dos meus irmãos, que estavam confirmando na minha vida a vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Agora, uma coisa interessante sobre Samuel, sabe o que é? É que o primeiro versículo que nós lemos aí diz que Samuel estava servindo ao Senhor perante Eli. Fala comigo assim: Samuel estava servindo ao Senhor perante Eli. O que Samuel estava fazendo? Não ouvi direito. O que Samuel estava fazendo? O que Samuel estava fazendo, gente? Servindo ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Enquanto ele servia ao Senhor, a voz do Senhor veio a ele, revelando a ele o seu chamado. Escuta o que eu vou lhe dizer. Você não tem que correr atrás do seu chamado. Você não tem que ficar correndo atrás daquilo que você deve fazer ou não fazer. Você não deve ficar correndo atrás de saber qual é o sentido da sua vida. Quando você estiver servindo, o seu chamado vai te encontrar. Samuel não estava desesperado querendo saber qual é o meu chamado, porque eu nasci, que Deus quer de mim. Ele estava servindo ao Senhor e o chamado o encontrou. Porque na palavra do Senhor, dificilmente você vai ver um homem querendo encontrar Deus. Quase sempre você vai ver Deus encontrando um homem. Deus indo até um homem. Alguém aí? Eu não preciso encontrar meu chamado. Se eu estiver servindo, o meu chamado vai me encontrar. É isso que Samuel estava fazendo. Samuel estava servindo ao Senhor, quando o Senhor veio revelar a ele, falar com ele. É quando você está servindo que o Senhor pode falar com você. Uma outra coisa que eu quero te falar sobre esse texto de Samuel, 1 Samuel 3,9, diz assim: por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para onde? Para onde? Não te ouvi, querido. Samuel foi para onde? Eu quero falar isso com você. Permaneça no seu lugar. Sabe que as pessoas têm dificuldade de permanecer. As pessoas ficam falando demais coisas, tipo assim: eu quero um vinho novo, eu preciso do vinho novo, eu preciso de algo novo. Eu não quero vinho novo. Que é isso, pastor? Fala isso não. Falo sim, eu não quero vinho novo. Que é isso, pastor? Por que o senhor não quer vinho novo? Porque a Bíblia é clara. A Bíblia diz que ninguém, tendo provado o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é mais excelente. O vinho novo foi derramado sobre a minha vida quando o Senhor me fez um odre novo.
E aí ele derramou sobre mim o vinho novo, mas tinha um propósito, de que o vinho conservasse o odre e que o odre conservasse o vinho. O vinho conserva o odre conserva o vinho. Sabe que muitas pessoas ficam sempre querendo receber algo novo, sabe por quê? Porque elas não conseguem reter o que já receberam. As pessoas precisam sempre receber uma unção nova, porque elas não conseguem receber a unção que elas já receberam. Meu amigo, eu já recebi unção demais, de gente demais, dos meus pastores e de tantos outros que vocês conhecem, que têm passado pela minha vida, tipo Gregório, Judson, Cirilo, Randy Clark, e aquela, tá tudo aqui, tá aqui dentro. Porque o importante, querido, não é o tamanho da unção que você recebe, mas o quanto você consegue reter. O problema é que tem gente que não consegue permanecer no seu lugar. Deus fala com você, isso é o seu lugar, é isso que você tem que fazer. A pessoa faz uma semana e para. A pessoa faz as promessas, mas não cumpre. Quantas pessoas já fizeram promessa para mim? Pastor, conta comigo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nunca faz. Ou faz uma semana e para. Ou faz um mês e para. As pessoas não permanecem. As pessoas ficam mudando tudo. Muda o que faz. Muda de célula. Muda de igreja. Muda de esposa. Muda de marido. Muda de tudo. Você quer ver Deus falar com você? Aprende com Samuel. Permaneça no seu lugar. Se o seu dedinho resolver sair correndo e vir morar bem no meio da sua testa, assim, ó, como que você ia se sentir? Todo mundo ia ficar olhando para sua testa, né? Assim. Permaneça no seu lugar. É no seu lugar que você é útil. É no seu lugar que você é agradável. É no seu lugar que você é harmonioso. É no seu lugar que você é necessário. É no seu lugar. Permaneça no seu lugar. Há um lugar em Deus para você. Quantas pessoas têm permanecido no lugar de oração? Quantas pessoas têm permanecido no seu lugar secreto, orando e buscando ao Senhor? Meu amigo, você quer ver Deus te usar em público? Você tem que ser forte no secreto. É sendo forte no secreto. Tem gente aqui que me conhece há 1 ano, tem gente que me conhece há 2 anos, tem gente que me conhece há 3 anos, tem gente aqui que me conhece há 15, 20 anos. Irmão, minha vida inteira eu estou fazendo a mesma coisa. Se você quiser saber o que eu fiz hoje, o que eu fiz ontem, eu estava lá. Naquele lugar secreto, a sós com Deus. Você bater na minha porta e entrar, você vai sentir o negócio. A presença ali, ó. Porque nesse ambiente, tudo que é bom frutifica, tudo que é bom cresce. Tudo que há de melhor em nós floresce. Quando você permanece no seu lugar. Quer ver Deus falar com você? Permanece no seu lugar. Não importa, querido, quanta teologia você sabe, quanto de Bíblia você já leu, quantos pregadores você já ouviu. Não importa, importa o que você está praticando. Você pode ter feito todo seminário de oração, de intercessão, mas se não ora, não adianta. Você pode ter participado das melhores conferências de adoração, mas se você não abre a sua boca e adora, não adianta. Permaneça no seu lugar. Permanecendo no seu lugar, é que Deus vai falar com você. Uma última coisa que eu quero falar com você. Você quer descobrir por que você nasceu? Quer descobrir o seu chamado? Você quer descobrir o seu chamado? Então tem uma coisa em comum com todo mundo que Deus chamou. Quem quer saber o que é? Tá, então todo mundo que levantou a mão, vamos passar a linha ali que eu vou te contar. Tem uma coisa em comum com todo mundo que Deus chamou. Você quer saber o que é, não quer? Tá, eu vou te contar. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Fala comigo, trabalhando. Porque o seu chamado é um ministério, né? Todo chamado é um ministério. Sua vocação sempre vai ser ministério. A palavra ministério é a tradução do grego de serviço. Somos chamados para servir. Então, como alguém vai trabalhar se não gosta de trabalhar? É ou não é verdade? Não é assim? Então, eu posso te dar vários exemplos, não é? Quem se lembra? Jesus chamou Pedro. O que ele estava fazendo?
trabalhando, né? Lá com a pescaria. E Tiago, e João, e Mateus. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha esse texto aqui, 1 Reis 19, olha o que diz. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. O profeta Elias estava chamando Eliseu para o ministério. O que Eliseu estava fazendo? Arando terra. Deixa eu te explicar como era isso. Existia uma ferramenta bem grande, tipo daqui uns 3 metros para frente assim. Essa ferramenta tinha uma lâmina, muitas vezes era feita de madeira, muitas vezes era feita de madeira com pedra naquela época, muitas vezes eram feitas de madeira com ferro, certo? E então a pessoa que estava arando tinha que segurar aquilo e colocar o seu pé aqui para empurrar aquela lâmina para dentro da terra, fazendo força para baixo. Enquanto 2 bois que tinha a canga no pescoço, né, aquela madeira ali presa no pescoço, os 2 bois puxavam aquilo para frente. Talvez você fale assim, isso é meio burro, por que tinha que ter um cara lá fazendo força para baixo? É só pôr umas pedras bem pesadas lá e as pedras colocam o peso. Não é assim, por vários motivos. Um dos motivos é que às vezes os bois estão puxando e aquilo pega em uma rocha, em uma pedra ou em uma raiz bem grossa de árvore e não tem mais como ir para frente. Então a pessoa que está no arado, ela tem que pegar aquilo e levantar o arado para passar aquele lugar. E se aquilo estiver cheio de pedras muito pesadas, ele não consegue levantar. Ou seja, não tem para onde correr. Se ficar, o bicho pega, como é que é? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, sei lá, sai do espeto, cai na brasa, essas coisas aí. De qualquer jeito, o cara tinha que ficar lá e fazendo força. E geralmente, eu já vi muito na fazenda do meu pai, as pessoas arando com boi. Mas Eliseu não estava com um boi, nem com 2 bois. Eliseu estava com 12 juntas de bois, 24 bois na frente dele, puxando o arado. Aquele homem estava suado e toda a poeira dos 24 bois, mais a poeira do arado em cima dele. Ele estava suado, trabalhando, todo sujo de poeira, de terra. Você está entendendo? E Elias passou lá e viu aquele cara. Eu não sei se Elias pensou, rapaz, esse cara lavrando com 12 juntas de boi, já pensou um cara desse trabalhando no ministério, hein? Isso vai dar muito fruto. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Elias chamou Eliseu para o ministério, porque Deus sempre chama alguém que está com a mão no arado. Amém? Alguém aí? Então eu quero te perguntar, qual o sentido da sua vida? Por que você nasceu? Qual é a sua vocação? O que Deus tem com você? O que Deus quer para você? Alguém aí? Eu quero hoje te livrar de 2 enganos. O primeiro engano é o engano de achar que o seu futuro, o seu chamado é sobre o futuro, que o seu chamado é sobre o amanhã. Saia desse engano em nome de Jesus. O seu chamado não tem nada a ver com o amanhã. Algumas pessoas aqui caminham comigo há 20 anos, 18 anos, sei lá. E eu sempre falei uma coisa, vocês vão me encontrar daqui 10 anos, daqui 20 anos, e sabe o que eu vou estar fazendo? O que eu faço hoje. Mesma coisa. Pode ser em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas eu vou estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou indo para lá, é a minha direção, é lá, é o que eu estou fazendo, é o que eu nasci para fazer, é o que eu vou fazer, é o que eu estou fazendo minha vida inteira. Mas sabe por que eu estou fazendo hoje? Porque eu estava fazendo ontem. E por que eu estava fazendo ontem? Porque eu estava fazendo anteontem. E semana passada, e mês passado, e ano passado, e anos atrás. Porque o seu chamado não é sobre amanhã, é sobre hoje. Livre-se do engano de pensar que o seu chamado está em fazer algo amanhã. Amanhã eu vou ser missionário, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou evangelizar, amanhã eu vou ser um líder. Amanhã não existe. Livre-se do engano. O seu chamado é sobre hoje. Eu quero te falar uma coisa super perigosa. Se você tem planos de fazer qualquer coisa no futuro,
que te impeça de servir hoje, aborta esse troço. Não, pastor, porque no futuro eu vou servir de um jeito diferente, e para mim servir daquele jeito diferente, eu tenho que parar de servir agora. Aborta, filho, aborta a missão. Porque se você vai fazer uma coisa em Deus amanhã, depende de você estar servindo hoje. Alguém aí? E o segundo e último, te lembrando, não torne as coisas de Deus comuns. Ah, mas isso é muito simples, isso é muito beabá. Eu quero fazer coisas grandes. Já viu pessoas assim? Gente, eu estou fazendo beabá. Olha que eu estou fazendo beabá. Um dia foi com uma pessoa fazendo beabá, com 2 pessoas fazendo beabá, com 3 pessoas fazendo beabá. Hoje só nessa igreja são 3 cultos fazendo beabá. E para a glória de Jesus, hoje eu estou liderando dezenas e dezenas de igrejas fazendo beabá. Não pense que as coisas de Deus são comuns. Deus te deu a oportunidade de fazer uma coisa hoje, faça ela melhor do que ninguém. Se consagre para aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu matou os bois, sacrificou os bois, pegou as ferramentas, o arado dele, colocou fogo, queimou os bois em cima, deu a carne para o povo comer. Eliseu, o que ele estava fazendo ali? Dando tchau para o passado, para a vida antiga e falando: tchau, estou indo embora. Agora é o seguinte, as pessoas pensam em queimar tudo, em deixar o passado, em abrir mão de tudo que tem para ser um grande homem de Deus. Mas você sabia que Eliseu não queimou tudo para ser um grande homem de Deus? Eliseu queimou tudo para ser um dos servos de Elias. Ele não se tornou profeta. Sabe quem era Eliseu? O cara que deitava água nas mãos de Elias. Carregava água, buscava água no rio. Ele queimou tudo. Para quê? Para servir. Ele não se tornou profeta por anos e anos e anos. Esse apelo é bom, né? Quem quer queimar tudo que tem para se tornar um servo? Mas não tem nada mais gostoso do que enquanto você está servindo, a voz de Deus se torna frequente na sua vida. E você acorda, você abre os seus olhos, respira e fala: ah, bom dia vida, bom dia Espírito Santo, bom dia Pai. Oh, bom dia, Jesus. E aí, bora lá. E você sabe que tem um destino maravilhoso te esperando naquele dia para fazer algo importante, porque não é você que faz sozinho, aquele que habita em você faz contigo, e você está aberto. Você está aberto para ouvir a voz de Deus através de qualquer um que está ao seu redor. Através de qualquer um que está ao seu redor. Eu nunca me esqueço Jesus aparecendo para Paulo lá: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ah, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Paulo faz umas perguntas para ele, Jesus responde uma, mas chega uma hora que Jesus fala assim: não vou te responder mais não, agora você entra na cidade que a igreja vai te contar. O anjo do Senhor aparece para Cornélio: Cornélio, suas orações foram ouvidas, suas esmolas lembradas diante do Senhor. Cornélio: legal, o que eu faço? Vou te contar não. Pergunta para Pedro. Eu gosto demais disso. Tem coisas que Deus vai falar direto com você, mas tem outras que você só vai ouvir se você estiver disposto a ouvir o seu irmão. Deus vai falar com você através de alguém aí, ó, através de alguém aí, ó, através de alguém aí, ó, lá na célula, lá no discipulado, que a pessoa fala aquele negócio lá no lugar que você precisava. Qual o segredo? Está servindo. Não tornar as coisas de Deus comuns. Fala comigo, as coisas de Deus. As coisas de Deus são importantes, querido. Não importa se é essa mesa, se é essa mesinha aqui. Não importa se é um copo, se é uma cadeira. Ontem eu fiquei aqui com a equipe até 1h da manhã, ajudando a equipe aqui a organizar a estrutura.
Organizar coisas, sabe para quê? Para que você tenha coisas melhores, porque as coisas de Deus têm que ser tidas como sagradas. Mas em meio a essas coisas, a voz de Deus se torna frequente. Eu não quero que você viva nenhum dia mais pensando em qual é o seu chamado, em qual é o seu ministério, em qual é a sua vocação. Você não precisa descobrir sua vocação. Você só precisa servir e a sua vocação vai descobrir você. E quando isso acontecer, filho, você vai nascer para a vida. Como diria o Gregório, tudo ficou mais colorido, o céu ficou mais azul, a grama ficou mais verdinha, as coisas tiveram cores novas. Eu acordei e parece que todo mundo tinha pintado a casa de noite. Tudo está lindo quando você está vivendo o propósito para o qual Deus te criou. Tudo vai estar lindo. Vai ser o tempo mais feliz da sua vida. Quando? Hoje o quê? Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Então decida servir hoje. Amanhã não, hoje. E amanhã, pastor? Não tem amanhã, filho. Tem, pastor, eu vou dormir e vou acordar. Pois é, vai ser hoje. Você vai ver. Amanhã, quando você acordar, você abre o olho e pergunta: é amanhã ou hoje? Você vai ver, você vai responder: é hoje. Só tem hoje. Decida servir hoje, tratando as coisas de Deus como sagrado. E a voz de Deus vai se tornar frequente na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar? Põe a mão sobre o seu coração onde você está, por favor, querido. Repita comigo assim: Pai amado, eu declaro com a minha boca que eu estou me disponibilizando para servir hoje, e que nunca mais eu vou olhar para nada do Senhor como comum. Tudo será sagrado para mim. E eu te peço que a tua voz se torne frequente na minha vida, para a tua glória.